Oiê, tudo bom? Você está na 6ª temporada do Prato Cheio. E como a gente fala sobre caminhos, não poderia deixar de ter gravações em ambiente externo e muitas experiências. Talvez seja um pouco diferente, e a gente recomenda usar fones de ouvido. Depois, fala lá o que você achou nas nossas redes sociais e não esquece de dar 5 estrelas no tocador de podcast. Bom episódio! Você pula cedo da cama, toma um banho, engole alguma coisa e corre para pegar o busão. São 2 horas de busão, então você escuta o prato cheio e ainda dá tempo de responder umas 300 mensagens de áudio. Você chega no trampo, que vai te sugar as próximas 9 ou 10 horas de vida, e o chefe é mala. E não tem hora de almoço, porque os prazos estão apertados. Você sai do trampo destruído. Pega o busão de volta, mas choveu. Então agora são 2 horas e meia de trajeto. Você passa no mercadinho e compra a primeira coisa que aparece na frente. Um lanche natural, feito com pão Pullman, atum enlatado e maionese Hellmann's. Mas tem gente que chama de natural. E também tem gente que vai te cobrar por não cozinhar. A gente vai direto ao assunto nessa 6ª temporada para lembrar que os caminhos que atravessam a alimentação, ou melhor, que atropelam a alimentação, são todos caminhos da nossa vida. Transporte, direitos trabalhistas, racismo, desigualdade, moradia, acesso. A alimentação faz parte de um sistema muito complexo de interações. Tinha dia que a gente não sabia como se dividir, porque a gente estava em muitos espaços falando, defendendo o nosso território, dizendo não e falando sobre esses impactos negativos na vida dos nossos agricultores, das nossas famílias, das nossas comunidades. A nossa viagem começa pela Paraíba. Faz muitos anos que a gente ouve elogios à região de Borborema, no centro do estado. É um polo de agroecologia famoso pela diversidade alimentar e cultural. E sim, normalmente essas duas coisas, cultura e alimentação, andam de mãos dadas. Mas a Borborema está no meio do caminho. Ela é uma pedra. Aqui, ela é uma pedra. Do alto do cruzeiro, ela é uma pedra. Onde o vento faz a curva para voltar com mais coragem. Vejo o sol tocando a ponta do para-raio da cruz. Ela é uma pedra. Pelo menos para as corporações de energia eólica, que têm se espalhado pelo Nordeste. Lá onde o vento faz a curva, para voltar com mais coragem. O espetáculo da acumulação de dinheiro não pode parar. O que poderia acontecer se esses parques eólicos e usinas solares fossem instalados no nosso território? Atravanca o portão da ventania, faça a caixa do mar ficar vazia. Bota um teto no vão do infinito para dar o pão para os filhos que chegam magros da guerra. A Borborema quer atravancar o portão da ventania para poder dar o pão para os filhos, para poder continuar quietinha no seu canto, plantando e colhendo alimentos. O cruzamento entre os caminhos das culturas alimentares nordestinas e as corporações dos ventos é o tema de um dos nossos episódios da 6ª temporada. Agora responde rápido. Qual a última coisa que você comeu? Você sabe de onde vem esse alimento? Você sabe quem produziu, em que condições? A alimentação virou um tema para investigadores. Jornalistas, pesquisadores e ativistas tentam todos os anos rastrear o caminho dos alimentos. E quanto mais a gente investiga, mais a gente descobre que está muito longe de saber a verdade. E hoje eu acredito o seguinte, hoje já tem muito atravessador. Chega na época da safra, é muito atravessador ligando para um cara só, lá na ponta. Eu acho que a gente tem que ter mais opção na ponta. Você entendeu? Porque todos eles vão entregar pro mesmo cara. Mesmo cara. Às vezes um cara compra mercadoria minha, um compra, o outro compra. Os dois brigam lá na frente com a minha mercadoria. Nossa viagem chega agora a Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista. 2 cidades do interior de São Paulo que respondem por uma fatia expressiva da produção de batatas do Brasil. O Tadeu Aparecido da Costa conversou com a gente algumas semanas antes da pandemia. E a gente decidiu usar essa gravação quase pré-histórica porque ela continua sendo muito emblemática e muito útil para entender o caminho que os alimentos percorrem até chegar na panela. Todo alimento carrega uma história. Se ele foi produzido com respeito ao bem-estar do agricultor, se tem água ou não no local onde foi produzido, se usaram veneno, quem comprou para poder distribuir. Um alimento pode estar a centímetros da boca, ou a alguns metros, a quilômetros, a milhares de quilômetros.
Tudo isso são escolhas políticas que contam a história das nossas sociedades. Nessa 6ª temporada, o Prato Cheio investiga os caminhos que se cruzam com a nossa alimentação. Rodovias, ferrovias e rios, agricultores, atravessadores e corporações, feiras, mercados públicos e atacarejos, cultura e publicidade, afetos e ódios. A nossa equipe viaja pelo Pará, por Paraíba e Pernambuco, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. E por livros, documentos, plataformas digitais, para entender um nó chamado comida. E tem vezes que a gente vê mercadoria que nem aqui em Vargem, os caras vão buscar a mercadoria no Ceasa. Você vê, nós Pra vender aqui? Vender aqui. Muitas vezes acontece. Naquela época, em 2020, a gente queria entender como funcionava a cadeia de produção da batata. Olhando os dados do IBGE, a gente ficou chocado de saber que só 4 estados respondiam por 80% da produção nacional. Em algumas dessas regiões, tinha 2 ou 3 bataticultores, não mais do que isso. E foi então que a gente notou que isso é um padrão. Legumes, muitas frutas e o arroz. Tudo é muito concentrado. E esse é o reflexo de uma escolha política. Então veja só, como nós estamos ficando longe do produtor, da ideia original de aproximação do produtor com o consumidor final. A gente decidiu conversar com Walter Bellick. Ele é uma das maiores referências no estudo sobre as cadeias de produção e distribuição de alimentos no Brasil. O Bellick é professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do Instituto Fome Zero. Quem o entrevistou foi a Marina Stark, responsável pela pesquisa para esse primeiro episódio. Então essa visão que nós temos de que o consumidor não sabe, não tem a menor ideia da origem do produto, de onde ele vem, quanto que ele percorreu e tal, é verdadeira. Cada vez mais verdadeira. Essa temporada, na verdade, nasceu como um episódio só. Fazia um tempo que a gente queria entender o papel das rodovias na alimentação humana. A gente especulava se as estradas são uma espécie de amigo oculto da indústria de ultraprocessados. Quando uma estrada chega, a Coca-Cola chega junto. As rodovias mexem com uma questão fundamental chamada acessibilidade. Hoje em dia, a gente sabe que o padrão alimentar saudável tem que ser o mais acessível do ponto de vista da renda e da disponibilidade física. Vai fazer um pé de couve cruzar o Brasil para você ver. Enquanto isso, pode levar o miojo daqui até a Austrália no barquinho a remo, que o miojo chega lá do jeito que saiu. Essa compulsão brasileira por rodovias começou 1 século atrás. Quando foi governador de São Paulo, Washington Luiz abriu 1.300 quilômetros de estrada. Mais tarde, ele virou presidente, com o lema "Governar é abrir estradas". Nos anos 50, o governo Juscelino Kubitschek se transformou no sinônimo do rodoviarismo no Brasil. Ele deu ênfase total à instalação da indústria automobilística, atraindo várias montadoras estrangeiras. Hoje, o país tem 100 milhões de veículos, mais ou menos 1 a cada 2 habitantes. E a maior parte do transporte de cargas se dá por rodovias. Já cheguei a ficar mais de 12 horas dentro aí, ó. Você traz o quê? Soja? Soja, milho. A gente vai até o maior terminal de grãos da América Latina. É na penumbra da noite que a gente circula entre fileiras de caminhões para conhecer histórias de quem transporta alimentos agrotóxicos, imitações de alimentos, futuros alimentos e ração animal. O terminal da Rumo, em Rondonópolis, assombra pelo tamanho e pela quantidade de caminhões que se enfileiram por ali todos os dias. Caminhoneiros cuja vida é marcada por esperas. O Mato Grosso assombra quando a gente para pensar no caminho dos alimentos. É, de longe, o maior produtor de grãos do Brasil. Num dos episódios dessa temporada, a gente vai discutir a realidade e o histórico dos caminhoneiros, uma categoria que parou o Brasil em 2018. Por uma coincidência, durante o processo de pesquisa, a gente se deparou com as páginas emboloradas de uma enciclopédia Conhecer. Na casa do meu pai tinha uma porção delas. Enciclopédias eram dicionários grandões,
que não ostentavam uma determinada visão de mundo. Mas a enciclopédia Conhecer, editada pela Abril em 1969, fez a gente mudar de ideia. Nas regiões industrializadas do mundo, conceitos milenares começaram a ruir. A racionalização do pastoreio e da agricultura permite ao homem dominar a natureza. Centros científicos agropecuários em diversos países permitem a realização de pesquisas para apurar raças de bovinos, a fim de que produzam mais leite ou mais carne, de galináceos, para que ponham mais ovos ou engordem mais depressa, de suínos, para que aumente o número de leitões gerados por uma porca ou que se especialize em uma linhagem só para carne, sem banha. Os verbetes sobre agricultura e alimentação abusam de palavras como progresso e racionalismo. A alimentação era vista como uma simples operação mecânica, para garantir a quantidade mínima de calorias necessárias a girar a engrenagem do corpo. O corpo, uma máquina industrial. Nessa visão de mundo, o Brasil integrava o grupo do atraso, dos países que não evoluem. A velha enxada, o rangente carro de boi ainda reinam nos campos. O gado é pouco e magro. Cresce ao Deus dará. Ainda assim, a guerra contra a pobreza e a subalimentação não deixa de somar batalhas vencidas, valendo-se de armas poderosas como o planejamento, a mecanização e a introdução de novos hábitos. Hoje, o sistema alimentar racional funciona mais ou menos assim. A semente de milho saiu de uma unidade de Formosa, no interior de Goiás, para chegar na loja agropecuária em Tangará da Serra, no Mato Grosso, 1.400 quilômetros. Na fazenda, a semente será lançada na terra e vai demandar bastante água até virar milho. E vai demandar fertilizantes que vieram do leste europeu. Acabou? Não, longe disso. Os caminhões chegarão numa manhã de julho e de lá levarão o milho até o terminal de trens em Rondonópolis. O trem, com 120 vagões, partirá em direção ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O milho será embarcado em containers até Xangai, na China, e até que enfim será processado como ração. Mas espera que ainda não acabou. Um dos porcos consumirá 350 quilos de ração, até chegar aos 100 quilos de peso, quando será abatido. E tudo isso, claro, guiado pela racionalidade. Nessas horas, eu só consigo lembrar das conversas que a gente teve em Curralinho, no interior do Pará. A gente foi conhecer a realidade de famílias extrativistas que produzem açaí. É o tema de um dos episódios dessa temporada. Lembro que antes dessa escala de mercado, você chegava no Banco da Amazônia, eles só queriam financiar gado ou atividade que desmatava. Então, a única atividade florestal que já é absorvida nos bancos públicos é o açaí. Que nós vivemos aqui períodos de muita exploração de borracha, que as pessoas viviam em situações de semi-escravidão, mesmo para os patrões. Tivemos aqui período de exploração de madeira. Nós ainda vivemos hoje. Não tem fiscalização, não tem energia na qualidade e não tem comunicação. Como é que eu vou escoar meu produto se eu não sei quando o barco sai e quando ele chega? Os donos dos caminhos da alimentação no Brasil enxergaram e enxergam a Amazônia como uma região a ser devastada, conquistada e convertida em pastagem. A população amazônica é só um obstáculo a ser removido. Eu sou muito mais que um fruto, sou sabor marajoara. Como a gente vai ver, a confluência dos caminhos da história no Brasil é sempre muito caprichada. Os militares tomaram o poder em 64, naquela mesma época da enciclopédia Conhecer, quando estava se formando a Revolução Verde. Você tinha uma situação de comoção nacional, agitação em função de preços, em função de abastecimento, e os militares decidiram fazer algum tipo de modernização, que a gente chama de modernização conservadora, que pegou diretamente na área da produção. O Walter Bellick lembra que então os militares resolveram mexer no sistema de crédito, na pesquisa, na assistência técnica. Mas se fala muito pouco dos sistemas de distribuição, porque havia também um grande problema na distribuição
dado que nos anos 60 nós já tínhamos uma urbanização bastante acelerada no Brasil. E o sistema de abastecimento era um sistema precário. Abastecimento é aquilo que vem depois da produção. Isso foi feito basicamente através da criação das CEASAs. CEASA se tornou uma sigla popular com o tempo, né? São as centrais de abastecimento. Se você pega os jornais dos anos 70, vai se dando conta da ênfase que a ditadura deu a essas estruturas. O Brasil tem hoje 74 CEASAs. E o interessante é que são 22 em capitais, ou seja, algumas capitais não têm CEASA. É um projeto inacabado. As CEASAs ficaram pelo caminho. E a gente já vai entender por quê. E o objetivo dos militares era um objetivo ingênuo. Na verdade, era aproximar oferta e demanda. Naquele momento, se deu uma mudança importante. Os supermercados tinham começado a se instalar no país nos anos 50. Mas foi nos anos 70 que eles ganharam mais força e passaram a se articular nesse formato de rede que a gente vê até hoje. No livro Donos do Mercado, a gente conta tudo isso em detalhes. Nessa época, se abriu uma guerra cultural contra as feiras livres. Os supermercados eram apresentados como, entre aspas, jeito americano de comprar. Ou seja, o bom e velho colonialismo já tinha se repaginado para vender a ideia de que agora os Estados Unidos é que eram sinônimo de modernidade. Quem participou com alegria dessa guerra foi a Folha de São Paulo. É esse jornal que se diz imparcial e critica o jornalismo militante, tá? Só para constar. Fim às feiras livres. Uma cidade de quase 5 milhões de habitantes ainda poderia admitir esses primitivos mercados errantes na periferia, em bairros afastados, em locais onde fosse possível reunir pequenos produtores das imediações para virem comerciar seus produtos diretamente com o público. Bom, mas para azar da Folha e do Abílio Diniz, nessa época as feiras ainda eram, de longe, o principal espaço de comercialização de alimentos. O país tinha uma inflação altíssima. Então, os supermercados serviam para a compra do mês, mas não conseguiam entregar frutas, legumes e verduras frescos e com bons preços. E que momento que você acha que foi a grande mudança assim, nessa coisa da tecnologia? Qual foi o grande fator? A gente volta lá na conversa com o Tadeu, bataticultor. Eu acredito que é o seguinte, eu peguei muito pouco essa época mais dura dessas coisas. Em 94, 93, 95, já começaram a ter bastante tecnologia. Começou a aparecer máquinas para fazer a montoa, entendeu? Já não era mais tanto no braço que era feito. E de estrutura das propriedades mudou? Tinha mais gente produzindo antes? Tinha mais gente produzindo. Na época que eu comecei, existia muitos pequenos produtores. Eram produtores de áreas pequenas mesmo. Vamos falar assim, 10 alqueires, 5 alqueires, 1 alqueire, 2 alqueires. Tinha bastante, entendeu? E com o endurecimento da cadeia, porque muitas vezes ela não começou a remunerar. A batata começou a não remunerar. Começou um período de quebradeira, o pessoal quebrar, sair do ramo, né, perder as suas propriedades, perder os seus maquinários. Isso aconteceu bastante. Os eternos anos 90. Parece que a gente sempre cai neles. Foi o momento em que se assinou o Acordo Agrícola da Organização Mundial do Comércio. Então, o Brasil embarcou na aventura de priorizar a produção voltada para a exportação. Mas teve uma outra mudança importante. Essa no espaço urbano. Os supermercados já tinham conseguido vários favores tributários com base na ideia de que era uma forma de abastecimento do futuro. Foi nos anos 90 que o Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar criaram as próprias centrais de distribuição. Então, a partir dali, os produtores deveriam comercializar diretamente com eles, e não mais nas CEASAs. Os supermercados ganharam um poder enorme de negociação. Hoje em dia, eles espremem os fornecedores de tudo quanto é jeito. E tem mais uma mudança importante nessa época. Com a inflação controlada, em vez de fazer as compras do mês, as pessoas podiam ir várias vezes por semana ao supermercado. Então, assim, o sistema que foi inventado
para criar uma aproximação, ou seja, uma produção local, uma circulação de mercadorias em espaços locais ou regionais, logo se transformou num sistema que passou a comprar de quem oferecesse melhor preço, melhor qualidade, todas as exigências que têm os distribuidores e os supermercados. Então, obviamente, num sistema como esse, o aspecto local de distância, de abastecimento, acaba pesando muito pouco. Teve uma coisa que chamou a nossa atenção na conversa com os bataticultores. Ninguém, absolutamente ninguém, defende a qualidade da batata vendida hoje em dia. Todo mundo conta que a batata da época dos avós era menos produtiva, mas de melhor qualidade. E isso me faz lembrar que a batata é um caminho. Os povos dos Andes selecionaram dezenas de variedades de acordo com o local, o clima, o sabor, a função e a época de plantio. A batata cruzou o oceano e virou sinônimo da alimentação europeia. Voltou para cá com eles. Tanto que tem gente que chama de batata inglesa. Hoje já não tem diversidade nenhuma. A grande maioria dos bataticultores com quem a gente conversou disse que compra na Holanda as sementes, que são clones de basicamente 2 variedades. Esse processo de concentração aconteceu em praticamente todas as cadeias de produção de alimentos. Os supermercados foram um fator de mudança porque funcionam como uma espécie de porteiro entre produtor e consumidor. Se o supermercado não quer, o agricultor não brinca. Concentração significa exclusão. Exclusão significa desigualdade. E tudo isso significa uma distância cada vez maior entre quem produz e quem consome. Na volta do intervalo, a gente conversa sobre distâncias. Oi, pessoal. Aqui é o João, repórter e roteirista aqui do Prato Cheio. Vem cá, você já conhece a nossa lojinha? Lá tem bolsa, avental, pano de prato, vários outros itens para você espalhar a palavra do joio por aí. E quem apoia o Sementeira com valores acima de R$ 80 terá acesso a conteúdos exclusivos. É bom dizer que esse dinheiro vai direto para a caixinha do podcast, tá? Então, além de passear com o Prato Cheio por aí, você ajuda a garantir que a gente continue. Conheça lá no nosso site a lojinha e o Sementeira, o nosso programa de associados. Como você passou nos últimos dias? Por onde você quer começar essa sessão? Puxa, eu não tô muito bem. Acho que eu tô numa crise de identidade. É como se eu não soubesse de onde eu venho, sabe? Como se não soubesse, não. Você não sabe de onde vem. Quando você começou a sentir que isso era um problema? Eu acho que na escola. As crianças diziam que eu era um legume. Mas eu sou uma fruta. Uma fruta. Será que é isso mesmo? Parece mais profundo do que isso. O problema é que eu me sinto igual a todo mundo. Mas você é igual a todo mundo. Você é uma cópia, um clone. Poxa, você não tá ajudando muito. Tomate, eu tô aqui para te ajudar a chegar às respostas. Esse processo pode ser meio difícil, meio doloroso mesmo. Mas não tem jeito. Você precisa se esforçar. É sábado, e você resolve impressionar os amigos com uma receita de pizza que deu certo. Você prepara a massa com a melhor farinha e coloca para fermentar. Coloca um vinho na geladeira. E como tudo isso te demandou bastante tempo, você não vai conseguir fazer o molho. Mas não tem problema. No supermercado, você achou um molho pronto com uma bandeirinha da Itália. Uma simpatia. E com um preço que chamou a atenção, super baratex. Mas desculpa te falar, mas tem uma grande chance de você ter sido feito de bobo. Quando a gente pensa em caminhos, o tomate é um dos exemplos mais bizarros. O livro O Império do Ouro Vermelho conta o caminho que fez da China o maior ator global de processamento de tomates. Um caminho marcado por violações trabalhistas, adulterações para aumentar o volume do produto e uma fraudezinha tributária.
Como um molho de tomate made in Italy tem um apelo muito bom, e como dessa maneira as empresas escapam do pagamento de impostos, muitas latas com bandeirinha da Itália foram, na verdade, empacotadas na China. E aí? O que aconteceu? É, sua pizza virou ketchup. Eu falei tudo isso para lembrar que a humanidade sempre viajou atrás de água e comida. E a comida sempre viajou na bagagem da humanidade. Antes de sermos devastadores, fomos grandes semeadores. Nas últimas décadas, as corporações são um agente que redesenha o caminho dos alimentos, sempre em busca das terras mais baratas, da água mais abundante e dos governos mais submissos. Para o consumidor, ele é um alimento anônimo na prateleira do supermercado. Mas tem gente por trás, alguém está produzindo isso, de onde vem, né? Uma das nossas missões chaves nesse episódio era entender qual é o alimento que mais viaja no Brasil. A gente talvez tenha falhado, mas não foi por falta de tentativa. É porque não existem informações públicas que permitam rastrear os alimentos. O Gustavo Pinto da Silva nos acompanha nesse bloco. Eu sou zootecnista, mestre e doutor em extensão rural e professor do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Eu dou aula de mercados e consumo, extensão rural e sou coordenador também do técnico em fruticultura. A gente decidiu conversar com o Gustavo porque ele fez um levantamento bem criativo sobre a origem e o destino dos alimentos e que ajuda a gente a preencher a lacuna deixada pela falta de dados públicos. Eu devo ter começado com isso em 2014, 2015, mas não com essa ideia de tabular esses dados. Gustavo dá aula no ensino médio, em um núcleo que funciona dentro da Federal de Santa Maria. Ele pega a turma e distribui pelos supermercados da cidade. Os alunos vão anotando a origem de uma série de alimentos. Depois, tabulam tudo para entender se existe um padrão. Uma diferença entre os tipos de mercados. Para mim não é surpreendente, mas para o estudante é a questão desses grandes impérios alimentares, né, que não interessa de fato a distância da onde eles trazem os alimentos. Nós tivemos um caso assim, né, que para mim é o mais emblemático, até eu venho trabalhando também com arroz e a produção do arroz sem químicos, mas nesse caso, assim, nós estamos dentro de uma região altamente produtor de arroz, com um monte de engenho pequeno, médio, grande, e para esses, quando a gente olha a distância, né, do alimento, ele, para os grandes impérios, não interessa de onde ele vem. Pois é, no caso do arroz, os alunos encontraram distâncias de até 400 quilômetros, mas não é um caso tão interessante quanto o do feijão. O Rio Grande do Sul tem regiões produtoras importantes, mas nos grandes supermercados o pessoal encontrou feijão que viajou 1.300 quilômetros. E tem banana muito mais perto aqui, né? A turma do Gustavo encontrou banana que veio de Alcântara, no Maranhão, a 4.000 quilômetros de distância. Pelo amor de Deus, nós temos uma região aqui de terra de areia no norte, no litoral do Rio Grande do Sul, que é a região forte na produção de banana. Pega de Porto Alegre, vai até quase entre Santa Catarina dentro, é uma região muito grande de produção de banana. Santa Catarina é um dos maiores polos de produção de banana do Brasil. E quando tem aquelas greves de caminhoneiro, que eu fico torcendo que tenha mais seguido, porque quando tem é o momento de essa discussão é valorizada. Começou a faltar hortaliça, não sei o que, no supermercado, é a única vez que a gente é lembrado, né? Nós que discutimos esses temas. No resto do ano a gente passa em branco, melhor não falar. A greve de 2018 foi suficiente para expor a fragilidade de um sistema alimentar que produz comida de lugar nenhum. Foi quando as pessoas tiveram de correr atrás de comida que tivesse sido produzida em algum lugar próximo de casa. Essa é a deixa para a gente debater a diferença entre circuitos longos e circuitos curtos de abastecimento. O movimento Slow Food foi um dos precursores dessa discussão, quando lançou na Europa a ideia de alimento quilômetro zero, ou seja, de um alimento produzido nas proximidades. Vamos lembrar lá do século passado.
O paradigma era simplesmente entregar alimentos baratos para as pessoas. Na época da ditadura aqui no Brasil, quando se formou esse sistema de abastecimento, preocupação com mudanças climáticas não existia. Dependência de combustíveis tampouco era um problema. Direitos trabalhistas não era uma questão. Invadir território de povos tradicionais estava liberado. De lá para cá, tudo isso mudou. Ou vem mudando, ou tentando mudar. Bom, o sistema alimentar globalizado não mudou. Pelo contrário, ele está mais forte do que nunca. Agora, isso aí é assustador, né? Se tu for no supermercado em algumas épocas do ano, tu não vai encontrar nenhum produto em termos de fruta e hortaliças. Essa cadeia produtiva, eu trabalho no grupo de pesquisa, né? A gente não tem nada aqui. Não chega nada, tudo vem de fora. Na pesquisa para esse episódio, a gente queria entender o que pode ser considerado um circuito curto no Brasil. Ou uma cadeia curta, como dizem alguns autores. Num país desse tamanho, um alimento produzido a 300, 400 quilômetros de distância não está tão longe assim. O conceito mais interessante que a gente encontrou vem de um livro editado pela Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho foi coordenado por Sérgio Schneider e Márcio Gazola. E a gente vai deixar o PDF na descrição do episódio. Para nossa surpresa, eles consideram que o conceito de cadeias curtas não diz respeito necessariamente à distância percorrida. A proximidade que importa é de outro tipo. É uma proximidade entre agricultor e consumidor. No mundo ideal, nessa cadeia não tem nenhum intermediário. As pessoas retomam o controle social. Elas conhecem quem produz e a maneira como é produzido. E um aspecto importante é que o circuito curto é pautado não só por um valor econômico, mas por uma série de significados simbólicos, culturais, éticos e ambientais. Sempre atenta, a cadeia dos supermercados tem tentado transformar em negócio a própria angústia que ela criou. As grandes redes prometem iniciativas próprias de rastreabilidade, mas a gente mostrou no livro Donos do Mercado como essas iniciativas são frágeis. O fato de o alimento ter sido empacotado numa cidade próxima ao local de consumo não significa que ele tenha sido produzido naquela cidade, mesmo quando é alimento in natura. Eu acho que poderia incluir a questão da farinha de trigo que tu olha ali. A farinha de trigo ela é uma enganação, né? Porque boa parte nós temos aqui na região alguns engenhos que processam a farinha. Mas a gente sabe que eles compram de outros lugares. O Brasil sempre foi um grande importador de trigo. Hoje em dia, a maior parte vem da Argentina. O conceito de cadeias curtas fica mais fácil de entender quando a gente pensa no que são cadeias longas. Nessas cadeias, a identidade e a procedência não importam. E os alimentos ou as imitações de alimentos são produzidos nas áreas mais competitivas. Costela é um corte que, quando vem lá de cima... Lá de cima, no caso, é Mato Grosso. É um corte barato aqui, para quem compra. E ele consegue chegar aqui e igualar o preço que está no supermercado da costela que é daqui. Ele faz mais... Essa costela viaja esse monte e ele chega aqui e é mais competitivo em preço do que os produtos locais. Como pode um alimento produzido a 1.000, 2.000, 10.000 quilômetros de distância ser mais barato que um alimento produzido localmente? Bom, em muitos casos a gente vai chegar a benefícios ou crimes, ou os dois juntos. Benefícios na forma de subsídios, no fornecimento de insumos e na isenção de impostos. Crime como trabalho escravo, grilagem e fraudes fiscais. Num dos episódios dessa temporada, a Natália Iwasawa escuta trabalhadores haitianos que se instalaram no berço da indústria de frigoríficos do Brasil. Eu vim no Brasil porque lá no meu país não tem futuro pelos jovens, tá? Tá muito difícil. A vida, tudo tem muito crime também. Por isso, meus pais decidem me mandar embora do país. Nos sistemas alimentares guiados por corporações, os seres humanos também são caminhos, pessoas expulsas de suas terras pelo avanço das monoculturas. Pessoas que viajam de colheita em colheita, na indústria das frutas ou dos legumes,
quase sempre sob condições degradantes. Pessoas que aliciam a mão de obra, pessoas que viajam em busca de um salário mínimo. Essa semana um menino da feira ali foi embora para o Mato Grosso, deixou a mãe dele trabalhando sozinha, porque o sonho dele é trabalhar em cima de máquina de soja. Vê se tem fundamento isso do ponto de vista prático, né, da vida, assim. Mas na cabeça dele tem, não tem na minha, né? Mas na dele tinha e foi. Essa é uma história repetida para nossa equipe. A ideologia do progresso criou um caminho chamado Marcha para o Oeste. Esses dias eu visitei um assentamento aqui. Aí o assentado tinha 17 hectares. 15 hectares ele arrendava para soja. E 2 hectares ele trabalhava com hortaliça. Nas 15 hectares ele ganhava R$ 2.700 por mês de renda. Do arrendamento, a renda da terra para ele, que ele arrendava 15 sacos por hectare, dava 2.700 e uns quebrados. E a horta, que ele trabalhava todos os dias, todo ano, ele conseguia fazer R$ 800 por mês de renda. Então ele sobrevive do arrendamento da terra, né? E essa também é uma história repetida. Nos últimos anos, produzir alimentos se tornou antieconômico. E nas últimas décadas, os instrumentos de financiamento voltados à agricultura familiar têm dado preferência ao agronegocinho, a transformação das pequenas propriedades em fornecedoras daquilo que tem mercado garantido. Nesse momento, soja e milho. E isso também é um caminho, o caminho do dinheiro. A gente conversa rapidinho com o Álvaro Della Torre, diretor do setor de produção e certificação do MST. Praticamente 70% da composição do custo da soja, ela vai para 6 grandes empresas do agronegócio internacional. Ela vai para as empresas produtoras de agrotóxico, ela vai para as empresas produtoras de máquinas e equipamentos agrícolas e ela vai para meia dúzia de empresas produtoras que produzem insumos químicos. E gera um emprego para cada 500 hectares. Então, essa é a realidade. A gente consegue comparar com a agricultura familiar, a produção? Nós temos agricultores aqui na Grande Porto Alegre, nós temos um agricultor que tem 1 hectare de horta e emprega no mínimo 3 pessoas. 1 hectare. Gera trabalho para 3 pessoas permanente. Essa que apareceu na conversa com o Álvaro é a Camila Rodrigues da Silva. Ela foi responsável pela pesquisa para um episódio sobre os caminhos financeiros que cruzam a nossa alimentação. É um ponto-chave porque conecta todas as outras questões que a gente vai tratar na temporada. Os circuitos longos são hoje o parque de diversões do sistema financeiro. Mas calma que ainda não é hora de falar sobre isso. A gente tem um episódio inteiro sobre esse assunto. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serra Pilheira, Oxfam Brasil e Fundação Hairishbal são apoiadores regulares dos nossos projetos. Desde 2020, a gente tentou por várias vezes reconstruir o trajeto dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, tem um sistema que, em tese, permitiria fazer isso. A gente brigou com esse sistema infinitas vezes, mas só se consegue levantar a origem e não o destino dos alimentos. Então, esse é um problema, né? Porque toda a rastreabilidade é privada. Então, você tem... quando eu falei em etiquetagem, hoje você tem sistemas de rastreamento que estão colocados na etiqueta do produto. Quando sai lá do campo, você sabe qual caixa que foi embalado e para onde que ele vai, né? Mas é privado isso daí. E é uma informação privada. E como a gente falou, essa informação privada é incompleta. O Walter Bellick também se ressente da falta de dados. Ele fez um levantamento em 2020 chamado Estudo sobre a Cadeia de Alimentos. O trabalho foi realizado a pedido do Instituto Ibirapitanga, que também é financiador do Joio e do Prato Cheio. Apesar das dificuldades, o professor conseguiu levantar o percentual de cada alimento que passa pelas ceasas, em comparação com o volume total de produção. Por exemplo, 3 em cada 4 tomates passam pelas ceasas. No caso do mamão, 70%. No alho, 3 em cada 5.
Mas tem também casos com percentuais bem baixinhos. De todo modo, ainda existe uma participação significativa do sistema público de abastecimento. E essa rede de CEASAs é fundamental na hora que a gente começa a pensar em mudar o caminho dos alimentos. De modo que esse caminho favoreça o que é melhor em termos de saúde, em termos econômicos, culturais, sociais e ambientais. O Walter Bellick sugere voltar na ideia básica das CEASAs, fazer com que elas funcionem em rede. Então seria preciso criar unidades menores, mais próximas das áreas rurais, e favorecer a distribuição da agricultura familiar. O importante é que a gente desenvolva uma alimentação que tenha uma base cultural e social local. Isso é o mais importante, porque daí você vai desenvolver a renda dos produtores e vai permanecer na região, você vai dar continuidade a determinadas tradições culturais, culinárias, uma série de outras questões que estão por trás disso daí, que são locais. Isso seria talvez o mais importante. E sabe o que é pior? A gente até teve tentativas nesse sentido. Nos primeiros governos Lula, a Conab tentou criar a rede solidária de fortalecimento do comércio familiar de produtos básicos. É simples, o governo compraria dos agricultores para repassar aos mercadinhos de bairro. Seria uma maneira de garantir que esse comércio pudesse competir com grandes redes de supermercados. E num segmento em que as grandes redes ainda não conseguiam nadar de braçada, que eram as classes baixas. Justamente as classes baixas pagavam mais caro pelos alimentos, porque os hipermercados ficavam nos bairros de classe média e alta. Mas essa rede nunca passou de um ensaio, e quem abocanhou esse mercado todo foram os atacarejos, que em seguida acabaram comprados justamente por Carrefour e Pão de Açúcar, e se transformaram nos braços mais lucrativos dessas duas empresas. Nesses 5 anos de joio, as pessoas sempre perguntam: então o que eu posso fazer? E a nossa resposta sempre é de que sozinhos a gente não consegue fazer muita coisa. É muito legal pedir caixas do MST ou de outros produtores. O problema é que o vizinho, o cabeleireiro, o porteiro ou o caminhoneiro talvez não tenha essa possibilidade. É importante, então, encarar que repensar o caminho dos alimentos coletivamente é possível. Como a gente fala no livro Donos do Mercado, muitas questões podem ser resolvidas localmente. A gente pode pressionar as prefeituras a cumprir a lei que prevê que a alimentação escolar seja comprada na região, a criar feiras que aproximem agricultores e consumidores, a dar assistência técnica. A gente pode fortalecer o CSA, as comunidades que sustentam a agricultura, incentivar as compras coletivas e outras ações de âmbito popular e institucional. A gente pode, por exemplo, cobrar que as grandes redes de supermercados não recebam isenção de impostos municipais. E pode também cobrar que esses impostos sejam usados para estimular os mercados menores. Mas sem perder de vista que na vida real os caminhos dos alimentos são sobrepostos. A pessoa come salsicha produzida em lugar nenhum dentro do pão feito pela vizinha. Ela faz purê de batata doce comprada localmente e junta com nuggets da Sadia. O caminho dos alimentos é complexo porque a alimentação humana é absurdamente complexa. As corporações dizem que ninguém precisa ficar aflito. Palma, palma, não priemos cânico. Que elas vão resolver o assunto. Quando você prova o frango orgânico Seara, nem precisa perguntar se é. Tá na cara que é maravilhoso, tá na cara que é saboroso, tá na cara que é suculentoso, tá na cara que é Seara. Sabe por que a gente não acredita nisso? Porque essas empresas são grandes demais para fiscalizarem os próprios fornecedores. Porque essas empresas sempre vão depender de produtos que possam circular pelos 4 cantos do planeta sem estragar. Então, esses produtos só podem ser ultraprocessados, ou carne produzida com o confinamento e o sofrimento de animais. Mas principalmente porque se a gente acreditar na ideia de que essas empresas entregarão a solução, a gente fica preso àquelas páginas emboloradas da Enciclopédia Conhecer. Páginas que consideram que o American Way of Life é superior ao conhecimento de africanos, asiáticos, sul-americanos. Que os negros e os indígenas são atrasados.
e que a racionalidade é plantar milhões de hectares de uma mesma coisa, abrindo mão da enorme diversidade que a gente aprendeu a manejar e se alimentar enquanto espécie. Os alimentos podem ser de lugar nenhum, mas nós sempre somos de algum lugar. A pesquisa desse episódio foi feita por Marina Stark. O roteiro é de João Pérez. Eu sou Luísa Coelho, responsável pela produção executiva do Prato Cheio. Alfredo Rolo interpreta aqui o psicólogo e o trecho de jornal. Léo Raoni faz a voz do tomate e da narração da enciclopédia. Natália Ozawa e Amanda Flora fazem parte da equipe de produção do Prato Cheio. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira. E o design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio.